Olá, gente, bom dia a todos. Domingo não, segunda-feira, 2 de novembro de 2015. São meia-noite e 42 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, do bairro da Abolição, com temperatura em torno dos seus 26 graus. Nós começamos aqui nosso plantão, edição do início da semana, do Trovoado do Tempo, para fazer aquela atualização meteorológica que todos conhecem. A gente teve aí, no final de semana, uma condição de tempo abrindo, tempo melhorando no sábado. Depois de uma sexta-feira que nós tivemos aquele tempo mais aberto, porém com um vento, né, dando aquelas rajadas de vento, uns 40 km por hora, até mesmo incomodando um pouco, causando um pouquinho de uma sensação de um tempo mais ameno, um pouco mais frio para algumas pessoas. E eu havia falado no último plantão Trovoado do Tempo que iríamos ter uma mudança da circulação de ventos, que iria favorecer que no sábado tivéssemos aí os ventos de quadrante norte soprando, em que esses ventos iriam favorecer a aumento da temperatura no Rio de Janeiro no sábado. E foi o que aconteceu, tivemos aí um tempo muito bom no sábado, temperatura atingida pelo menos aqui no bairro em torno dos seus 34,7 graus, em outras localidades a temperatura deve ter atingido realmente mais do que 34 graus. E eu havia falado que no domingo essa condição iríamos ter ainda um tempo ainda bom, porém com essa possibilidade de mudança de tempo com a chegada aí dessa frente fria e também de áreas de estabilidade vindas que cresceram em Mato Grosso do Sul, se deslocaram pelo estado de São Paulo, iriam influenciar com o desenvolvimento de uma baixa pressão atmosférica ao largo do litoral de São Paulo, que também poderia influenciar o tempo aqui no Rio de Janeiro, também com a chegada dessas mesmas áreas de estabilidade. O que nós tivemos aqui, estamos vendo aqui que essa atualização vai atualizar agora o radar do Pico do Couto aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Sistema Alerta Rio, né? E o que nós podemos ver que nós temos muita instabilidade, causando pancada de chuva de fraca moderada intensidade mais na região serrana do Rio de Janeiro. Essas áreas de estabilidade, elas podem levar chuva, inclusive aqui para o Grande Rio, mais aqui podem ter mais aqui para a parte da Zona Norte, um pouco da Zona Oeste, Zona Sul já pode pegar um pouco, mas a incidência maior dessa possibilidade de chuva nas próximas horas deve ser mais nas áreas próximas à Baixada Fluminense. Então, o que vai acontecer o tempo no Rio de Janeiro já nesse feriado é que a condição do tempo vai ficar um tempo instável, sujeito a chuva em praticamente todo dia. A gente pode ter até alguma abertura de sol, por que não, mas essa abertura de sol vai estar um pouco camuflada com muita nebulosidade. A chance maior vai ser para a pancada de chuva que pode acontecer na maior parte do dia, principalmente agora na madrugada, em princípio da manhã. Pode ser até que chova, até uma chuva mais fraca durante todo o dia, mas a expectativa é que essa chuva deve se concentrar mais nessa madrugada, princípio da manhã, e mais para tarde e noite desse feriado. A condição, realmente há a possibilidade maior até de pancada de chuva de moderada e forte intensidade, pontos isolados aqui do Rio de Janeiro, mais para tarde e noite desse feriado. E a condição é que, para no decorrer desta semana, é que tenhamos aí uma condição de tempo que ele vai ficar ainda muito estável devido à circulação de ventos aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos aí o Rio de Janeiro com essa circulação de ventos ainda tendo muita nebulosidade. Então temos ventos oriundos tanto do quadrante norte, que esses ventos que ajudam a injetar o ar mais quente, e também ventos que vêm do mar. Então essa junção de ventos, tanto o vento mais quente como o vento que vem do oceano, favorece que haja o quê? Umidade em atmosfera, aquecimento, ou seja, tempo abafado, e a condição desse desenvolvimento de nuvens mais carregadas. Então a gente tem essa possibilidade de chuva na segunda-feira. Terça-feira o tempo fica instável, mas a possibilidade de chuva ela diminui em decorrência em relação à segunda-feira. Porém, na quarta-feira a gente tem aí uma chance de termos pancada de chuva de moderada a forte intensidade. Não digo que nós vamos ter chuva generalizada por enquanto, mas a possibilidade de termos uma situação meteorológica igual ou realmente um pouco pior do que vai acontecer na segunda-feira, no caso do dia de hoje, realmente é muito maior devido a essa circulação de ventos. Então, tanto ventos que a gente pode ver
tanto em superfície como também em médias altitudes. Então a gente tem aqui em superfície, vou deixar aqui rolando aqui o mapa para vocês. A gente tem aqui ventos de superfície que vão estar tanto no quadrante norte como também ventos que vêm do mar. Então, se a gente jogar a altitude pelo menos em torno dos seus 900 metros, ou seja, de 750 a 900 metros, ou seja, de média altitude, a gente vê que a gente tem ainda muita umidade. Então, se você tem em médios níveis de atmosfera, até médios e altos níveis de atmosfera, circulação de ventos que podem causar aí o desenvolvimento de nuvens de alta extensão, alta extensão vertical, ou seja, como nos nimbos, a gente tem chances de termos aí realmente o desenvolvimento de alta estabilidade que podem causar realmente chuvas de forte intensidade. Então, o Rio de Janeiro, durante essa semana, vai ter realmente essa situação aí, não temporais, tá? Pelo menos não está sendo previsto temporais, mas a gente tem aí realmente essa situação que pode vir, tá? O que a gente pode notar aqui, pelo menos vocês podem verificar, é o desenvolvimento aí de uma asas, tá? Então a gente vai ter aí pelo menos aqui pelos próximos dias o desenvolvimento de uma asas que é a alta subtropical do Atlântico Sul. Reparem que na simulação de hoje essa asas vai estar no litoral do Recife, tá? E essa asas vai se deslocando, quer dizer, na verdade não seria uma asas, né? A gente diz aqui, corrigindo a informação, seria no caso um VCAM, tá? Que é um caso vórtice de altos níveis, um vórtice ciclônico de altos níveis atmosféricos. Então esse VCAM, ele carrega muita estabilidade na borda dele, mas no centro dele ele causa o quê? Ele causa praticamente o quê? Ausência de chuva. Então a gente vai ter aqui esse VCAM se deslocando em direção do Nordeste, ou seja, do litoral, para o sertão, e praticamente no meio da semana esse VCAM ele vai estar se localizando mais para o interior do Nordeste, causando influência também na região norte e também parte da região sudeste, ou seja, mais para a Bahia e no norte de Minas Gerais. O que isso vai influir no tempo? A gente vai ter realmente uma retenção dessas nuvens, elas não vão conseguir se deslocar em direção ao Nordeste, então a gente vai ter o quê? Um represamento desse jato de ar que vai até pelo menos a região aqui sudeste. Ele não consegue avançar em direção à região nordeste, então toda essa umidade, ou seja, todo esse jato que vem facilitando a ocorrência de instabilidades, ele vai ficar represado mais no sul e em parte do sudeste, aí contribuindo para que haja aí o crescimento de nuvens de alta extensão atmosférica para causar aí algumas tempestades. Isso aí vai influir em relação ao tempo instável. Aqui, praticamente, se vocês verificarem que praticamente as instabilidades que vão causar chuva vão praticamente até parte da região sudeste, não vão conseguir avançar para a parte do Espírito Santo, inclusive até mesmo para o norte de Minas Gerais, devido a esse giro desse VCAM, ou seja, esse giro desse sistema de alta pressão atmosférica que vai ajudar a represar essas nuvens de chuva, essas áreas de estabilidade mais para o sudeste, ou seja, mais para a metade do sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Minas Gerais, principalmente o norte, não vai ter aí essa influência dessa área de estabilidade. Então, é o que a gente vai ter aí para os próximos dias, ou seja, para essa semana, aqui na região sudeste, inclusive para o Rio de Janeiro. Tá bom? O que a gente espera, pelo menos, aí, uma tendência, tá? Isso eu vou falar no próximo plantão trovoado do tempo, mais aprofundado na quarta e no final de semana, é que tem uma chance aí de chuva forte no final de semana, inclusive no sábado e no domingo. Então, quem tem programação aí para o sábado e domingo, é melhor se preparar, porque a gente pode ter aí alguma chuva forte aí para o sábado e também para o domingo. Mais para sábado à tarde, início da manhã de domingo, tarde, domingo já para tarde e noite, já a situação já tende a melhorar um pouco. Então, gente, nosso próximo plantão, trovoado do tempo, edição do meio da semana, mais atualizado, seja a tendência no final de semana, a gente vê aí na quarta-feira, no dia 4, no horário das 11 horas da noite, se Deus quiser. Então, gente, bom feriado a todos, boa semana e até a quarta-feira, se Deus quiser. Fique na paz e tchau, tchau.